Sim, concurseiro, sou o mestre Mário, bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se agora mesmo para receber nossas aulas aqui nesse canal. Hoje, resolução de questões da banca Instituto Mais. Já começa com a questão contemplando crase. Primeiro ponto, pegou a sua prova, você já vai lá e escreve assim, quando não usar a crase. Então você já sabe, antes de palavra no masculino, antes de verbo, eu não uso crase. Não uso crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Não uso crase antes dos pronomes e também os artigos indefinidos. Então, primeiro ponto, já localiza aqui onde está a crase. A revelia, será que tem crase? Revelia é palavra feminina, então pode ser que tenha. Para se referir a estatísticas, o que eu disse? Crase no singular antes de palavra no plural. Aqui também nós temos uma. Será que eu uso antes? E aqui nós temos verbo. Então, observe só aqui. Vamos lá, a revelia dos pais, a gente deixa por enquanto. Quem se refere a alguma coisa. Então, verbo vai exigir a preposição a. Crase é a junção da preposição a, exigida pelo termo anterior, mais o artigo a. Então, para que tenha crase, o termo anterior tem de exigir a preposição a. Só que a crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Olha aqui, eu não uso crase antes de artigo indefinido e nem pronome indefinido. Anote aí no seu caderno. Antes da palavra todas ou toda, não uso crase. Antes de verbo também não uso, então restou a alternativa A. Mesmo que tivesse dúvida, você faria por eliminação. Então, correta a revelia dos pais, porque eu tenho uma locução adverbial de base feminina. Você faz a pergunta: como a menina saiu com seu namorado para ir ao cinema e à sorveteria? A revelia dos pais. Locução adverbial de base feminina vem com crase. À noite, à tarde, à toa. Então, você já vai identificar aqui o uso da crase. Está corretíssimo. Mais uma questão de nível médio, Instituto Mais. Esta daqui está contemplando colocação pronominal, não é isso? Então, se tem colocação pronominal, à sua cabeça já vem o quê? Próclise, ênclise e mesóclise, não é isso? Colocação pronominal. Será que tem o mesmo de sofrer já de forma antecipada com próclise, quando o pronome vem antes do verbo? Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo? Ou ênclise, quando o pronome virá depois do verbo? Sempre que falar substituição, o que você vai fazer? Você vai se lembrar da transitividade verbal. Verbo transitivo direto é aquele verbo que exige um complemento, mas ele não vem acompanhado de preposição. Tomei café. Tomei o quê? Quando você fizer a pergunta com o que ou quem, verbo transitivo direto, você observa, café não vem acompanhado de preposição. Sempre que for verbo transitivo direto, você usará os pronomes oblíquos átonos ou as suas variações. Pode ser lo, los, lá, las. Se terminar em som nasal, no e na. Isso daqui eu explico direitinho no nosso curso de português. Acesse cienciaexata.com. E se eu tiver um verbo transitivo indireto, eu terei como complemento lhe ou lhes. Isso daqui ajuda demais. O foco perfeito para embaçar a realidade. Ele embaçou o quê? Se é verbo transitivo direto, eu não posso usar lhe, porque lhe eu uso com verbo transitivo indireto. Então, já vim e descartei também. Embaçar ela, eu amo ela, não existe. Os pronomes pessoais retos, eles exercem a função de sujeito. Não pode ser a função de complemento. Compreenderam? Então, descartei também a alternativa C. Agora, observe aqui, o foco perfeito para embaçá-la. Então, embaçar a realidade. Com verbo transitivo direto, eu uso ela, não é isso? Eu não posso falar embaçar ela, que eu acabei de dizer. Para ela, eu uso o quê? O a. Só que quando o verbo terminar em R, S ou Z, você vai retirar o R, S ou Z e vai acrescentar o L. Então, aqui, embaçar, você retirou o R, acrescentou o L, e eu já sei. Ela, eu uso o quê? O pronome oblíquo átono. O correto é embaçá-la. Não pode ser embaçar a, por quê? Quando o verbo termina em R, S ou Z, você retira o R, S ou Z e acrescenta o L. Então, o correto é embaçá-la. Questão de nível superior, prova aplicada no ano de 2023, contemplando pontuação. Se tem pontuação, você já tem vírgula.
No curso de português eu explico bastante sobre isso. Então, vírgula, você vai se lembrar de SVC e também de quê? Suveca, não é isso? Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Com SVC já vai ajudar muito. Observe aqui. Assuntos como idade, carreira profissional, dentre outros, continuam. Aqui é o verbo. Cadê o sujeito? Assuntos, não é isso? Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Simples assim. Ok? As mulheres não precisam abandonar mais o trabalho, que em outros tempos, aqui você observa o quê? Um adjunto adverbial, expressando uma circunstância de tempo. Aqui já é suveca. O que é suveca? A ordem direta das frases. Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Observe aqui. Quando esse adjunto adverbial vier entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento, ele precisa vir separado por vírgula se for de longa extensão. Então, aqui o correto seria colocar uma outra vírgula aqui. O trabalho impunha-se. Então, você observa aqui. O trabalho impunha-se. Esse aqui está exercendo a função de sujeito deste verbo. Então, entre o sujeito e o verbo não pode ter uma vírgula. Mestre, se forem duas, pode? Pode. Se fossem duas, estaria correto. Então, ordem suveca. Sempre que essa ordem suveca for interferida, aí você já sabe. Está errada. Desde que seja só uma vírgula. Se forem duas, correto. As pessoas que escolhem, eles escolhem o quê? Verbo transitivo direto. Este tipo de serviço, objeto direto. Então, você observa que aqui separou o verbo do complemento por vírgula. Então, está errada também. O correto seria: as pessoas que escolhem esse tipo de serviço devem estar conscientes. Quando atingirem uma idade considerada delicada para a gestação, as mulheres, alternativa D, corretíssima. Por que ela está correta? Porque aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada. As orações subordinadas, quando vierem antes da oração principal, ou seja, quando inverter essa ordem, elas virão separadas por vírgula. Então, observe aqui. Mestre, oração subordinada adverbial, poderia falar que é uma adjunta adverbial de longa extensão? Sim. Sempre que anote aí no seu caderno, oração subordinada veio antes do verbo, veio antes da oração principal, virá separada por vírgula. O emprego da vírgula está correto. E se fosse a frase: as mulheres que congelaram seus óvulos poderão engravidar quando atingirem uma idade considerada delicada para a gestação. Uso da vírgula facultativa. Quando a principal vier naquela ordem mesmo, vier antes da subordinada adverbial, uso da vírgula facultativa. Letra D. Show de bola? Ela está contemplando, como você pode ver aqui, crase, não é isso? Então você já, imagino que você já saiba, se não, anote aí mesmo. Não use o crase antes de palavra no masculino, será que tem aqui? Já vi que pandemia, palavra no feminino. Observe aqui, será que eu uso antes dos pronomes relativos? Eu uso crase no singular antes de palavra no plural? Nem a pau, você já sabe disso. Pontos importantes, não uso crase antes de palavra no masculino, verbos no infinitivo, a partir, muita atenção aos pronomes indefinidos, todo, toda, certa, principalmente o pronome todo, que as bancas cobram muito. E crase antes de pronome, será que eu uso? Não uso crase antes dos pronomes. Seria ótimo, mas o português não é exato. A gente já sabe. Há exceções. Eu posso usar crase antes dos pronomes demonstrativos, aquele e suas variações, bem como os pronomes também, quando aparecer o pronome relativo a qual. Posso usar crase antes do pronome relativo, desde que seja a qual. Lembre-se de que não uso crase antes do pronome relativo que. Então, já resolvendo a questão, eu observo o que vem antes, se pede a preposição, ou aquilo que vem depois, se virá acompanhado de artigo. Em meio, se está em meio a alguma coisa. Mas o artigo que vem acompanhando o substantivo no feminino, pandemia, aí deu certo. Então, aqui eu ponho acento A com acento indicativo da crase. Substitua por uma masculina em meio ao ato de alguma coisa. Então, deu crase, tem crase, tem crase. E agora, mas aqueles é palavra no masculino, será que tem crase? Sim, observe aqui. Era levar segurança, se leva segurança a alguma coisa. Mais o a de aqueles, não é isso que aparece lá nas alternativas. Então, eu teria o quê? Aqueles com acento indicativo de crase. Então, aqui já descartei, a alternativa B está
correto? E assim resistir a possíveis. Quem resiste, resiste a alguma coisa. Mas aqui antes de efeitos eu tenho a? Não tenho. Então aqui é somente o a sem acento indicativo da crase. O que fica aqui, muita atenção a essa questão do aquele. Se o termo anterior exigir a preposição a, você usará, mesmo sendo uma palavra masculina, você usará o acento indicativo de crase. Lembre-se disso. Assinale a alternativa cujos termos entre parênteses substituam as palavras destacadas em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Colocação pronominal. Já faz parte dos nossos cursos, lá eu explico o que é Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que vão levar à ocorrência de quê? Da próclise. Mas isso daqui, quando aparecer para substituir, não importa. Se é para substituir, você já vai identificar a transitividade dos verbos. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, terei como complemento lhe ou lhes. Se eu tenho um verbo transitivo direto, terei como complemento o, a e suas variações. Vou falar um pouquinho mais aqui. Desmotivando o que? A mulher. Ah, mestre, eu não sei se é VTD ou VTI. Cadê? Sempre que aparecer só um artigo depois é VTD. Ah, mas não poderia isso aqui ser uma preposição? Não. Se fosse uma preposição, nós teríamos o quê? O acento indicativo da crase. Ele encontrou o quê? Verbo transitivo direto. Adiou o quê? Verbo transitivo direto. Oferecem o quê? A vela, verbo transitivo direto. Alternativa A. Ah, com verbo transitivo direto eu posso usar lhe? Não, lhe ou lhes eu só uso para um verbo transitivo indireto. Então já descartei. Encontrar as pessoas. Aqui foi o que eu disse. Se eu tenho um verbo transitivo direto, vocês vão se lembrar de que verbo transitivo direto terei como complemento o, a e suas variações. Mas se esse verbo terminar em R, S ou Z, você vai retirar o R, S ou Z e vai acrescentar o L. Observe aqui. Ah, terminou em R. Eu vou retirar o R, não é isso? Encontrar, vou colocar o acento e faltou o quê? O L. Cadê o L? Não tem. Então o correto aqui seria o quê? Encontrá-las, com hífen mesmo. Adiem, aqui de novo. Ah, aqui você vai se lembrar do alfabeto. MN. Terminou em som nasal, terminou em M, tem de ter N aqui. Adiem, a decisão é ela. Eu não falo adiem ela. Ela é A. Terminou em som nasal, que é o M, você põe o N. Adiem na. Então, aqui correta. Eles oferecem o quê? Ah, terminou em som nasal. O mestre disse alfabeto. MN. Oferecem na. Ok? Então, oferecem sem acento e na. Vou colocar aqui. Oferecem na. Correto? Analise as frases abaixo para responder a questão. É correto afirmar que os termos destacados possuem o sentido de quê? Caro concursando, conjunção. Observe a ideia e o sentido que ela estabelece. Aí você já viu aqui. Você que é concurseiro precisa se lembrar de mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, no entanto, não obstante. Então, você já observou aqui. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Mas eu quero que você observe o sentido. Observe aqui. Ó. Eu trouxe só a passagem aqui. Em princípio, pensávamos que o home office poderia trazer oportunidades para passar mais tempo com a família em razão da diminuição de deslocamentos e flexibilidade de horários. Nossa, home office tudo bem. Está indo a uma direção. Entretanto, estudos demonstram que em muitos casos houve aumento das horas trabalhadas. Ah, o home office é uma maravilha, ficar em casa com a família. Aí vem o quê? Outro sentido, nem tão bom ele é. Porque aumentou nossa jornada de trabalho, eu fico menos tempo com a minha família, mesmo estando em casa. Então aqui nós observamos uma ideia de quê? De contraste, oposição, não é isso? Oposição. Viu que você tem de observar o sentido? Agora, segundo, conforme, consoante, nós temos a ideia de conformidade. Explicação? Pois, por quê? Questão de nível superior, Instituto Mais, no último parágrafo, lê-se que no Brasil as farmácias têm. Com acento ou não? Sim. Você vai se lembrar do verbo ter, eu falo que ele tem. Se for no plural, eu falo que eles têm alguma coisa. Sinal alternativo em que o verbo esteja também conjugado de maneira correta. Meu pai vem. Aqui eu já tenho o verbo vir, não é isso? Do verbo vir, ele
vem. Meu pai vem sem acento. João disse que ele aqui eu já vi que o quê? Terceira pessoa do singular, sem acento. Os mercados não têm. Os mercados, eles têm, não é isso? Então, descartei também a alternativa D, correta. As pedras vêm de longe. Do verbo vir, eu tenho elas vêm, correto? Aqui é na terceira pessoa do singular e lá na terceira pessoa do plural. Para ocupar os mais altos cargos, cada vez mais. Vamos ver o que pede a questão, que está contemplando concordância. Vamos marcar a alternativa correta também. Caro concursando, disse ainda há pouco. Concordância, vocês vão se lembrar de que verbo haver indicando no sentido de existir, verbo fazer indicando tempo passado. Trouxe aqui, você observa que esses verbos estão acompanhados da partícula se. Trouxe essa questão de propósito aqui para que vocês memorizem isso daqui, muito importante, que as bancas cobram muito dentro de concordância verbal. Então, antes disso, vou explicar para vocês um pouco sobre as funções do se. Alugam-se nos últimos anos muitos apartamentos menores. Primeira coisa, tem a partícula se, você vai circulá-la. A partir dali, você vai identificar a transitividade do verbo. Eles alugam o quê? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, observe aqui, ó, VTD, ou um VTDI, verbo transitivo direto e indireto, este se será o quê? Uma partícula apassivadora. Essa partícula apassivadora vai indicar que o verbo vai concordar com o sujeito, como você pode ver aqui. Eles alugam o quê? Ainda coloquei aqui esse adjunto adverbial que está entre vírgula, ele pode ser retirado, porque pela ordem direta ele viria ao final da frase. Mas ele pode vir intercalado ou então no início da frase. Aluga o quê? Muitos apartamentos. Muitos apartamentos aqui é o sujeito paciente, correto? Mesmo estando depois do verbo, é o sujeito paciente, aquele que vai sofrer a ação de ser alugado. Aqui eu tenho uma frase em que, na voz passiva sintética, sintética nada mais vem do que de síntese. Então, você está resumindo, a voz passiva resumida. Então, sempre que aparecer o verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto acompanhado do se, você vai observar o sujeito que está aqui depois do verbo e o verbo vai concordar com o sujeito. Não se fabrica o quê? Verbo transitivo direto. Alimento vai ser o quê? O complemento, o objeto direto. E neste caso aqui, porque esse objeto direto ele está no singular, não é isso? Então, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Então, o correto é não se fabrica. Observe o se aqui. Este se é uma partícula passivadora. Por que que aqui ele veio depois e aqui ele veio antes do verbo? Porque aqui nós temos um caso de próclise exigida pela palavra negativa. Você já sabe, se tem palavra de sentido negativo, você vai colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, correto? Mas se for um verbo transitivo, não se trata de quê? Verbo transitivo indireto. Se for um verbo intransitivo, um verbo transitivo que as bancas cobram muito, ou um verbo de ligação, o verbo aqui, neste caso, ficará na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque essa partícula se aqui, ela é o índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer o quê? Que o sujeito será indeterminado, correto? Então, não dá para errar. Pense nisso aqui, lembre-se disso. Não se trata, mas eu tenho dificuldade em transitividade verbal, não sei se é um verbo transitivo direto ou indireto. Não importa, observe aqui, ó. Quer dizer, importa, mas você vai conseguir saber. Esse dia aqui, ele é o quê? Uma preposição. O verbo acompanhado de preposição é um verbo transitivo indireto. E o verbo mais cobrado aqui é o trata mesmo. Então, o correto é não se trata de boas ações. Ah, mas isso aqui não é um sujeito no plural? Não, acabei de falar que o sujeito será indeterminado. Sempre que for um índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado.
Então, vocês já podem observar aqui, precisamos ver. O primeiro ponto, tem o se. Observe a transitividade do verbo. Eles requerem o quê? É verbo transitivo direto. Quem precisa de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. O mestre acabou de explicar, se eu tenho um verbo transitivo direto, o se é uma partícula passivadora. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o se é um índice de indeterminação do sujeito. O que quer dizer isso? Bem simples. Partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito paciente, aquele que vem depois dele. Olha aqui. Para ocupar os mais altos cargos, cada vez requerem-se o quê? Mais cursos. Aqui, ó, cursos está no plural. Então, se eu tenho um sujeito paciente que está no plural, o verbo concordará com ele ficando também no plural. É o caso clássico de vendem-se casas, alugam-se apartamentos. Então, aqui, requerem-se, ok? Agora, precise, olha aqui, ainda que se precise ou precisem. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Verbo transitivo indireto, índice de indeterminação do sujeito. O verbo é o quê? Impessoal, sempre na terceira pessoa do singular. Nada de precisem. Letra A gabaritou a questão. Requerem-se e se precisa. Funções do se. Identifique a transitividade do verbo. Verbo transitivo direto e indireto, partícula passivadora. Verbo de ligação, verbo intransitivo, verbo transitivo direto e indireto, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito e de impessoal, verbo impessoal. Partícula passivadora, sujeito paciente. Papá, i. Memorizou? Podíamos ver a fumaça a quilômetros. Será que A com H? A com acento indicativo de crase? Veremos daqui a pouco. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto ao uso ou não da crase. Vamos marcar a alternativa correta. Quando fala respectivamente, você vai obedecer a ordem. Primeiro para a primeira lacuna. Primeiro ponto, lembrar de quando não usar a crase. Eu não uso a crase antes palavra no masculino. Se você usar a crase antes palavra no masculino, vai andar sempre a pé e vai comprar a prazo. Tudo sem crase, porque você não vai passar no concurso. Crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Não use o crase antes dos pronomes. Todos não. Os demonstrativos, aquele, aquela, eu posso usar. Antes do pronome relativo a qual também eu uso. Lembre-se de que não uso crase antes de verbo no infinitivo. Lembre-se também, crase no singular antes palavra no plural não pode. Fumaça a quilômetros. Vamos ver. A não ser casas da cidade. Então, o que a gente precisa ver aqui agora, caro concursando, ver a fumaça a quilômetros. A quilômetros aqui é uma palavra no masculino. Mas também está no plural. Então, não poderia usar crase. Já eliminei pelo menos duas alternativas. Estava quase impossível. Quem retorna, retorna a algum lugar. Retornar às casas da cidade. Então, você observa aqui que aqui nós temos substantivo feminino no plural. E aqui também a crase, o artigo, a junção da preposição, mas o artigo a também no plural. Então pode ser que eu use. Quem retorna, retorna a algum lugar. Mas o as de as casas, você já sabe que crase é a junção da preposição exigida pelo termo anterior, mas o artigo feminino definido, as. Então retornar às casas, retornarem aos atos. Eu sempre substituo por atos. Deu aqui aos antes de uma masculina, teremos crase antes de uma feminina. Retornar às casas. Então aqui já gabaritamos a questão, não é isso? Observe aqui, retornar às casas da cidade. Os caminhos estavam bloqueados, a não ser que uma pequena trilha pela mata fechada. A não ser uma pequena trilha, que você já consegue identificar que é sem crase. Nenhum termo aqui exige a preposição a. Lembre-se disso, para você usar crase, o termo anterior tem de exigir a preposição a. Senão, não usa crase. As bancas trazem, às vezes, verbo transitivo direto. Depois do verbo transitivo direto, também não uso crase. Analise a frase abaixo para responder a questão. Não me parece que uma existência tão moldada que não se dedica a algo maior que a si mesmo seja exatamente uma bênção. Primeiro ponto, esta questão está contemplando pontuação. Tem pontuação, tem vírgula. Tem vírgula, você que assiste às minhas aulas,
Faz o meu curso de português, você já sabe. SVC. Não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Ok? Aqui já vai ser suficiente. Observe, aqui está a frase sem vírgula. Agora eu preciso reconstruí-la de forma correta, usando as vírgulas. Não me parece que uma existência tão moldada. Será que aqui tem vírgula ou não tem? Vamos deixar. Não me parece que uma existência tão moldada que não se dedica a algo maior que a si mesmo seja exatamente uma bênção. Então, aqui você já observa. Não me parece que uma existência... Você identifica o verbo. O que é exatamente uma bênção? Uma existência tão moldada, a existência seja. Então, aqui eu tenho o verbo, aqui eu tenho o sujeito. Entre o sujeito e o verbo tem uma vírgula, errado. Então, a primeira coisa que eu estou procurando aqui é SVC, não é isso? Não me parece que uma existência tão moldada que não se dedica a algo maior que a si mesmo seja. Então, aqui, novamente, existência, sujeito, seja, verbo, só tem uma vírgula, igual aqui, só mudou o lugar da vírgula. Então, também descartei. Não separo por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. E agora, não me parece que uma existência moldada que não se dedica a algo maior que a si mesmo seja exatamente uma bênção. Aqui embaixo também nós temos outra frase. Primeiro ponto, aqui é interessante porque é uma questão que envolve um pouquinho mais. Não me parece que uma existência tão moldada, aqui eu tenho o quê? Um sujeito oracional. Eu poderia substituir por isso? Isso não me parece. Não me parece isso. Ah, sim. Então aqui, quando pode substituir por isso, eu tenho o quê? Uma oração subordinada, substantiva, não é isso? E neste caso aqui ela é subjetiva. Aí você precisa saber que a subjetiva exerce a função de sujeito, não é isso? Subjetiva, sujeito. Então, não me parece, como vem aqui na alternativa A, não me parece, nada justifica o emprego dessa vírgula, não pode ter essa vírgula ali. A alternativa D, por quê? Aqui eu estou separando o sujeito do verbo. Isso não me parece sujeito oracional, sujeito que vem em forma de oração. A correta é essa daqui. Não me parece, vou até apagar aqui, por quê? Para você ver que não tem vírgula. Então, vamos entender aqui o porquê das vírgulas. Então, você observa aqui, ó. Não me parece que uma existência tão moldada que não se dedica a algo maior que a si mesmo. Este que aqui, então, eu tenho o que aqui? Uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. A explicativa é aquela que virá separada por vírgula, como você observa aqui. Então, ela vai exercer a função de um aposto. Este aposto explicativo ele virá separado por vírgula. O que eu disse antes? Observe aqui, sujeito, e aqui está o verbo. Entre o sujeito e o verbo, se forem duas vírgulas, ok. Se for só uma, errado.